São Tomás Becket, 29 de dezembro, Marte. São Tomás Becket nasceu em Londres, no dia 21 de dezembro de 1117, dia de São Tomé, do qual recebeu seu nome. De acordo com seus contemporâneos, era de elevada estatura, cabelos negros, olhos claros e firmes, jovial, de agradável e cativante conversação, franco no falar. Tinha tão grande discernimento e saber que tornava fáceis e inteligíveis os temas mais difíceis. Seus biógrafos ressaltam que, já de pequeno, era muito inclinado à piedade, tinha terna devoção a Nossa Senhora e particular amor pelos mais necessitados. Tendo feito seus estudos em sua terra natal e em Paris, de volta à Inglaterra, entrou no serviço do arcebispo Teobaldo de Cantuária, primaz da Inglaterra. O prelado logo descobriu nele sentido prático dos negócios e prudência, convertendo-o no mais confiável de seus auxiliares. Segundo um de seus biógrafos, era tão casto que, apesar de 1000 armadilhas que armaram contra sua pureza, não puderam jamais levá-lo a nenhuma ação desonesta. Tinha tanto candor e sinceridade que jamais foi ouvido pronunciar uma só mentira, mesmo por mera diversão ou lisonja. O arcebispo Teobaldo enviou-o para estudar direito civil e canônico em Bolonha e Alcherre. À sua volta, conferiu-lhe o diaconato e elevou-o a arcediago, dignidade eclesiástica de uma diocese que confere certos poderes junto aos párocos, curas, abades, etc., que lhe dava acesso aos bens e rendimentos eclesiais, a qual ele transformava em abundantes esmolas, valendo-lhe o epíteto de pai dos pobres. Nessa época, governava a Inglaterra o jovem rei Henrique II, da família dos Plantagenetas. Esse monarca unia rara inteligência prática a uma grande ambição, forte constituição física e muita força de vontade. Quando o arcebispo louvou diante dele as belas qualidades de seu arcediago, Henrique quis conhecê-lo. Como verdadeiro político, o rei compreendeu logo que havia encontrado um grande estadista, em quem um talento aliava-se à fidelidade. Escolheu-o então para seu chanceler e, desse modo, São Tomás Becket tornou-se, aos 36 anos de idade, a segunda autoridade do reino. De tal modo, o soberano e o chanceler uniram-se, que o povo comentava possuírem um só coração e uma só mente. Ambos tinham em vista a prosperidade do reino, caçavam juntos e juntos iam à guerra. Apresentavam-se com fausto e esplendor. Na vida privada, São Tomás Becket era muito ascético, mas publicamente cercava-se de pompa devido à honra de seu cargo. Garnier, cronista francês da época, descreveu as virtudes de São Tomás e seu martírio, e declara que, na guerra, o viu derrubar vários guerreiros adversários, como o mais valoroso cavaleiro. Ele se destacava ainda em outros campos. Jurisconsulto consumado e hábil financista, tão capaz de uma decisão energética que requeresse a força armada como de um expediente jurídico, reprimiu a bandidagem, favoreceu a agricultura, manteve o padrão da nobreza, reorganizou a justiça, aumentou o prestígio exterior e assegurou a prosperidade e a paz do reino. Em 1161, a morte do arcebispo Teobaldo deixou vacante a sede cantuária. O rei, que confiava muito na fidelidade de São Tomás Becket, julgou que ele seria a pessoa mais segura para zelar pelos seus interesses naquele cargo tão importante. O chanceler foi franco: Senhor, quero que saibais que o favor com que agora me honrais logo se trocará em ódio implacável, porque, tratando-se de coisas eclesiásticas, tendes exigências que eu não poderia tolerar. O rei não o levou a sério e confirmou a eleição, sendo então ordenado sacerdote e sagrado bispo.
renunciou à chancelaria como incompatível com o munus episcopal. A partir de sua elevação ao episcopado, São Tomás Becket entregou-se por completo à vida apostólica. Expiou com a penitência e o cilício a moleza de sua anterior conduta. Se bem que se apresentasse com a dignidade e magnificência próprias ao seu elevado cargo, mas sempre levava em privado a vida e o hábito dos montes beneditinos, conforme as tradições de austeridade que lhe legara o insigne Santo Anselmo, um de seus predecessores na sé primacial de Cantuária. Como arcebispo, dedicou-se inteiramente ao serviço de Deus, desenvolvendo um profundo amor pela Eucaristia. Não demorou muito para que começassem as divergências entre altar e trono, as causas da frieza que, aos poucos, estabeleceu-se entre rei e arcebispo eram muito profundas. Basta dizer que São Tomás Becket, em encontros com o monarca, defendeu sempre os direitos e os privilégios da Igreja, mesmo com o risco de desagradá-lo. A situação foi se deteriorando entre os dois, chegando ao ponto em que o rei pensou em encarcerá-lo. Disfarçado, ele conseguiu fugir para a França, onde foi bem recebido pelo rei Luís VII e pelo Papa, que se encontrava nesse país. Henrique II reclamou com o rei francês pela boa acolhida dada ao ex-arcebispo. O monarca francês respondeu: "Ex-arcebispo? Quem o depôs? Eu também sou rei, mas não posso depor nem o menor clérigo de meu reino." E continuou a proteger São Tomás Becket, que se retirou para a abadia de Pontigny, da ordem de Cister, onde continuou a se entregar à oração e à penitência. Henrique II ameaçou expulsar da Inglaterra todos os cistercienses, caso a abadia de Pontigny continuasse a dar guarida ao santo. A conselho do sumo pontífice, São Tomás transferiu-se para o mosteiro beneditino de Santa Columba, onde permaneceu por 4 anos. Em 1170, pela mediação do Papa e de Luís VII, Henrique II aceitou recebê-lo de volta sem impor nenhuma condição, mas a situação nunca mais se recompôs. Assim, São Tomás pôde voltar para a diocese de Cantuária. Foi aclamado pelos fiéis que o respeitavam e amavam sua integridade de homem e pastor do Senhor. Mas ele sabia o que o esperava e disse a todos: "Voltei para morrer no meio de vós." A sua primeira atitude foi logo destituir os bispos que haviam compactuado com o rei, isto é, aceitado as leis por ele repudiadas. Certo dia o rei, rodeado de cortesãos, exclamou num acesso de cólera: "Malditos sejam aqueles que eu alimento de minha mesa, honro com minha familiaridade e enriqueço com meus benefícios, se não me vingam desse padre que não faz senão perturbar meu coração e despojar meus melhores servidores de suas dignidades." Essa insinuação ao assassinato foi ouvida por 4 deles, que se comprometeram, sob juramento, a assassinar o arcebispo. O arcebispo foi até avisado de que o rei mandaria matá-lo, mas não quis fugir novamente. Apenas respondeu com a frase que ficou registrada nos anais da história: "O medo da morte não deve nos fazer perder de vista a justiça." Na noite de 29 de dezembro de 1170, São Tomás Becket recebeu em sua residência 4 cavaleiros do rei. Após desentendimentos e ameaças, os nobres retiraram-se para o pátio diante das últimas palavras de São Tomás Becket, que destemidamente afirmou: "Castigarei qualquer um que viole os direitos da sé romana ou da Igreja de Cristo." Prepararam-se então para o desfecho. Apreensivos, todos da comitiva que estava com o arcebispo rogaram que fugisse. Decidido, ele exigiu obediência dos seus, que ninguém fechasse as portas da igreja. Assim, foi para a catedral para preparar as atividades litúrgicas da noite
e cantar as vésperas. Os assassinos forçaram a porta do claustro e entraram no recinto sagrado, gritando: "Onde está o arcebispo? Onde está o traidor?" O santo estava apoiado a uma coluna e respondeu: "Aqui me tendes. Sou o arcebispo, mas não traidor." Enquanto subia os degraus do altar, os cavaleiros adentraram no santo lugar fortemente armados, com machadinhas e espadas. Queriam sua morte. Gritaram: "Saia!" O arcebispo recusou-se. Não fugiria, não era um covarde. São Becket respondeu: "Não vou fugir. Sua malícia será satisfeita." Ante essas palavras, o assassino recuou, como se atingido por um golpe. Enquanto isso, os 3 assaltantes chegaram e exclamaram: "Agora tu morrerás." Disse o santo: "Se procuras por minha vida, proíbo-te, sob a ameaça de um anátema, caso ouse tocar em qualquer um de meus seguidores. Quanto a mim, de bom grado abraço a morte, contanto que, pelo preço de meu sangue, a igreja obtenha a liberdade e a paz." O primeiro golpe o atingiu ligeiramente na cabeça, mas quase cortou o braço de um de seus clérigos, que portava a cruz arquiepiscopal. "Estou disposto a morrer por meu Senhor. Que meu sangue salve a liberdade da igreja e a paz", exclamou Marte de joelhos. Outro golpe abriu-lhe uma brecha na cabeça, e ele caiu de joelhos banhado em seu sangue, exclamando: "Morro voluntariamente pelo nome de Jesus e pela defesa de sua igreja. Estou pronto para morrer por Deus, pela defesa da justiça e da liberdade da igreja, e encomendo minha alma e a defesa da igreja de Deus à bem-aventurada Maria, a todos os santos e ao beato Dioniso." Outros golpes se seguiram, e o santo entregou sua alma a Deus aos 53 anos de idade e 9 de episcopado, dos quais 2/3 foram passados no desterro. Ele foi sagrado mártir do Senhor no ano de 1174. Logo depois disso, sua venerável cabeça caiu sob o gládio dos ímpios, que cortaram o topo dela, espalhando seu cérebro pelo chão da igreja. O hediondo crime horrorizou não só a Inglaterra, mas toda a Europa. Cheio de espanto, o rei encerrou-se em seu palácio, permanecendo sem falar com ninguém durante vários dias. Depois compareceu como peregrino e penitente ante o túmulo do santo, onde se submeteu à severa flagelação diante dos bispos, abades e monges. Passou depois em oração o resto desse dia e a noite seguinte. A conversão de Henrique II foi vista como o primeiro milagre de São Tomás Becket. A canonização de São Tomás Becket se deu 2 anos depois de sua morte pelo próprio Papa Alexandre III. Os milagres operados diante do túmulo foram se multiplicando. Doentes, cegos, surdos, mudos, paralíticos encontravam remédio junto ao corpo do mártir. Num espaço de tempo extraordinariamente breve, a devoção ao arcebispo mártir difundiu-se por toda a Europa, de maneira a tornar o santuário de São Tomás Becket um dos mais famosos de toda a Idade Média, junto com o de Santiago de Compostela. São Tomás Becket, alcançai para cada um de nós um coração cheio de amor a Cristo, fidelíssimo à Igreja e a santa disposição de dar nossa vida em defesa da fé que professamos. São Tomás Becket, rogai por nós.